E a gente inicia com o pé direito e com o coração aberto, porque esse é um grande escritor, uma pessoa que traz mensagens positivas através da sua escrita. Hoje nós vamos bater um papo com o autor César Obeide. Criatividade literária, uma conversa sobre escrita criativa, construção de histórias e narrativas juvenis. Ele tem livros incríveis e hoje ele vai falar conosco sobre o Retiru, um livro que eu adoro, e também o Suave Aroma dos Campos de Lavanda, outro livro incrível do César. O César nasceu na capital paulista em 1974. É escritor, palestrante, contador de histórias, cozinheiro e poeta. César Obeide começou a escrever quando estudava dramaturgia, técnica da escrita teatral. Foi escrevendo peças de teatro até que percebeu que poderia criar suas próprias histórias e poesias. Tem dedicado suas atividades à difusão e democratização da literatura infantil e juvenil. Realiza palestras, oficinas, workshops, mesas de debate e apresentações artísticas por todo o país. É com grande alegria que eu quero que vocês recebam de mente e coração aberto o meu grande amigo César Obeide. Bom dia, César! Bom dia, Cássio. Bom dia, turma de Passo Fundo. Que alegria estar com vocês aqui. Muito grato. Lindo, meu amigo. Eu vou deixar vocês agora com o César e logo mais eu volto assim que ele me chamar para ler as perguntas, os comentários e a interação de vocês. É com você, César. Até depois. Valeu, Cássio. Obrigado. Bom, pessoal, que grande alegria estar com vocês aqui. Me sinto muito honrado, muito feliz. Tenho frequentado a feira de Passo Fundo já há alguns anos, fisicamente, e agora aqui do meu escritório, usando tecnologia, a gente pode permanecer conectados. Então, mando um abraço a todos vocês de Passo Fundo, que mantêm contato comigo direto, e principalmente na figura do Cássio, esse ser humano aí que a gente sabe que é uma pérola da nossa literatura. Grande ser humano. Valeu. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho de criatividade, porque a primeira pergunta que fazem para um escritor, pelo menos para mim, eu sei que a maioria dos meus colegas escritores também da onde a gente tira ideia? Quando alguém fica sabendo que a gente escreve livro, as pessoas perguntam, mas você tira ideia da onde? Como é que surge uma ideia? É um tema que as pessoas querem saber. E eu vou contar, como eu vou falar de 2 livros hoje, eu vou falar do livro Retiro, que é essa ficção tecnológica, um livro que se passa no futuro. Muito interessante, né? Eu posso inventar uma ficção que aconteceu, então, por exemplo, posso escrever uma história que se passou na época do descobrimento do Brasil, ou seja, há 500 e tantos anos. Eu posso escrever uma ficção do presente, como é o caso do outro livro que a gente vai falar, que é o Suave Aroma dos Campos de Lavanda, uma história contemporânea. Quando vocês leem essa história aqui, vocês se reconhecem, porque é uma história que se passa numa periferia de uma cidade grande e tem uma referência a um sítio do interior. Eu não falo em qual cidade essa história acontece, mas vocês reconhecem como sendo um tempo presente. Ou eu posso escrever uma história de um tempo futuro. Essa história do Retiro se passa no final desse século. Tanto faz a forma ou o tempo em que eu escolhi escrever a história, mas as pessoas querem saber como é que surge. E para isso eu vou contar como surgiu a própria história do Retiro, porque ela dá um exemplo bem claro de como a gente pode usar a nossa criatividade. Se criatividade, pessoal, é tudo que vocês querem saber de um escritor, e todo mundo fica encantado, não só de um escritor, de um artista em geral, de algum criador, a gente quer saber da criatividade, então eu vou contar como que surgiu a história do livro Retiro, para depois falar da própria história em si. Estava eu, isso é real, com a minha família num parque aquático, no Nordeste, aquela coisa de piscina, de escorregador, e calor, férias, aquela coisa maravilhosa do Ceará, quando a minha esposa foi brincar com a minha filha mais velha, num brinquedo, e o meu filho mais novo, ele era bem pequenininho, poucos meses, e ele cochilou. Com aquele calor intenso, de férias, eu também achei uma sombra e deitei. Eu e o João, nós cochilamos. Eu acordei daqueles 15 minutos, pessoal. 15 minutos de cochilo. Eu acordei com uma história inteira na cabeça, que era a história do livro Retiro. Veio como um filme. A história se passa no final do século, a sociedade evoluiu, ela é muito mais orgânica, sustentável, mas um pequeno grupo de jovens precisam de tratamento porque ainda são dependentes, eles olham a tela, não há mais celular,
eles têm telas que eles moldam aqui, as telas criam projeções holográficas, e eles vão para um retiro para se curar, né? Então, eles têm as projeções deles todas aqui, estão vendo? E eles vão lá para fazer outras atividades que não sejam olhar a tela e criar o mundo que a tela fornece. Isso me veio claramente. Eu peguei meu telefone celular, porque eu não tinha papel, não tinha lápis. Geralmente eu ando com uma cadernetinha, assim, quando eu vou para algum lugar. Eu tenho uma caderneta, né? Eu gosto muito de lápis, então eu tenho bastante lápis aqui. E nessa caderneta eu anoto as minhas ideias, os meus poemas, as histórias para livro. Enfim, eu anoto o que está na minha cabeça, assim, sem comprometimento nenhum. Anoto, escrevo, faço algumas anotações. Só que ali eu estava de férias, pessoal. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu celular e mandei um e-mail para mim mesmo. O Cássio já fez isso várias vezes. Ele estava lá tomando chimarrão, ele falou: preciso fazer alguma coisa. Ele pegou e mandou um e-mail para ele mesmo. Nós adultos usamos e-mail ainda, algumas pessoas usam. Vocês um dia vão usar também. E aí, se eu tivesse naquele momento pego o meu telefone para olhar, para me distrair na rede social, para olhar sei lá, o Instagram, o Facebook, a minha ideia da história que eu lá tive quando eu estava deitado, ela ia embora. E eu ia ficar muito triste, porque eu queria ter escrito aquela história, mas eu perdi, porque eu fiquei vendo o chimarrão que o Cássio estava tomando, sei lá, o churrasco vegano da Silvana, da Livraria Delta. Eu não ia estar presente com aquela minha ideia. Mas eu não fiz isso. Eu peguei o meu e-mail e escrevi aquela própria história. Chegando em casa, eu queria escrever essa história, só que meu filho era pequeno e eu tinha que ajudar a Renata, né, no dia a dia, nas tarefas de casa. O que eu fiz? Eu acordei das 3 da manhã até às 7. Das 3 às 7 da manhã, basicamente por 3 meses, para escrever o livro. Cansou pra caramba. Geralmente eu acordo 6 horas, 6 e pouco, mas eu fiquei cansado. Mas eu estava com aquela história, ó, batendo na minha cabeça. E a história falava: existe uma tela ilegal enterrada num pé de alecrim. E eu falando: gente, mas o meu filho é pequeno, eu preciso lavar a louça, eu preciso cozinhar. Aí aparecia assim: o cuidador vai fazer uma reunião porque descobriu que essa tela estava em nome do Célio, que é o protagonista, mas ele vai dizer que a tela não é dele. Essa história estava batendo na minha cabeça. Eu tinha que escrever, por isso que eu acordei cedo. Depois disso, eu fiquei mais 6 meses aí no horário normal, escrevendo essa história. Ou seja, o livro demorou 1 ano para ser escrito. Geralmente um livro juvenil demora 1 ano para escrever. O que eu quero dizer para vocês é assim: eu tive a ideia, mas eu precisei botar o bumbum na minha cadeira e escrever essa história no meu computador. Não adianta só a gente ter ideia. A gente vira um artista, a gente vira um escritor, um pintor, um dançarino, porque nós não temos só a ideia. Nós temos a ideia, mas a gente as materializa. Isso tem que ficar muito claro para vocês, pessoal. Então, eu encontro um monte de gente que fala: eu tenho ideia para escrever 200 livros. A pessoa não escreve nenhum. Ela não passa pela dificuldade de escrever o livro. E quando a gente está escrevendo uma história, a coisa trava. Claro que o que eu estava lá no parque aquático, tive a ideia, eu tive uma ideia de 4 ou 5 linhas, mas eu vim desenvolver essa história aqui no meu escritório. Esse é o meu escritório. Eu tenho todos esses livros aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho mais livros ali, e ali em cima eu tenho um mezanino. Um mezanino com dezenas, centenas de livros. Então eu me inspiro do que eu leio, mas muito vem na hora da criação. E aí eu estou escrevendo essa história e a história interrompe, a história para. O que eu vou fazer? Aí eu preciso encontrar o caminho, ou seja, a gente precisa encontrar a nossa dificuldade. No retiro, eu criei um cenário extremamente otimista para o futuro, contrariando tudo o que os produtores de cinema e muitos autores de ficção científica fazem, no qual, se vocês olharem bem, o futuro é tratado de uma maneira catastrófica. Basta você ver a Netflix e pegar, escrever lá no ícone, na lista, ficção científica, vocês vão ver: a Terra foi invadida por uma raça alienígena. O outro filme:
só restam 2 pessoas com a humanidade para salvar a Terra, um gás mortal invadiu todo o sistema e não sei o que lá. Todo mundo acha, esses produtores, a maioria desses produtores acredita que o futuro será pior. Aí eu fico pensando, e aí é onde eu coloco a minha criatividade em prática. Eu tenho 46 anos. Quando eu era pequeno, eu nunca fiz coleta seletiva. A gente juntava tudo dentro do saco preto, roupa, brinquedo, comida, lixo de banheiro e jogava perto de casa. Eu nunca ouvi falar de coleta seletiva. Nunca ouvi falar. Não, eu vim ouvir isso aí quando eu tinha já 20 e tantos anos. Eu nunca ouvi falar da palavra sustentabilidade quando eu era criança. Eu nunca ouvi falar de autorresponsabilidade, de diversidade cultural, e entre tantas palavras novas que fazem parte do dia a dia. Isso não quer dizer que eu seja ingênuo o suficiente para achar que o mundo é perfeito, mas que ele vem melhorando, ele vem. Isso não tem dúvida. Se há 200 anos uma pessoa não gostava da outra e arrancava a cabeça dela naturalmente, hoje não é assim. Se hoje eu não gosto de uma pessoa, a gente vai conversar, vamos tentar chegar num acordo. Se não dá para chegar num acordo, a gente vai na justiça. E a justiça hoje não é nem um juiz quem decide. Hoje existe o conceito da justiça restaurativa, na qual as partes, ou seja, as pessoas que estão brigando, no caso eu e a outra pessoa, a gente vai sentar com a mediação de um mediador, exatamente esse nome, ele vai ajudar a gente a fazer isso, e nós vamos conversar. E 90% dos conflitos na justiça são resolvidos com conversa, não na pancadaria. Ou seja, então eu acredito que o mundo vem mudando. Por isso que eu desenho esse cenário, de certa maneira, sustentável, melhor do que hoje, no qual nós usamos a tecnologia não como esse grande shopping center distrativo. Porque se eu tivesse naquele momento que eu tive uma ideia, olhado no meu telefone e falado, eu vou ver o chimarrão do Cássio ou qualquer outra coisa, eu ia perder minha ideia, eu ia me sentir frustrado. A gente tem que entender, pessoal, que a literatura, ela está longe de dizer o que é certo e o que é errado. Isso não é função da literatura. A literatura é para dar maturidade para a gente. Se você pensa que você tem acesso a toda a informação pelo teu celular, eu sinto muito em dizer que, na minha opinião, você está totalmente enganado. Você pode ter acesso à informação, mas ao conhecimento. Todo mundo aqui já passou pela seguinte experiência. Eu quis comprar, o meu desejo foi comprar alguma coisa. Recentemente eu comprei uma parafusadeira. E eu tenho um amigo que entende muito de parafusadeira, e ele falou, olha, procura 3 marcas e desse modelo. Então eu, seguindo a orientação dele, eu só procurei essas 3 marcas, e esse tipo de parafusadeira que eu queria. Eu até hoje, isso aí já tem 3 meses, até hoje eu estou recebendo mensagens de 3 parafusadeiras. É como se o meu celular, o meu computador lesse que só existem 3 parafusadeiras de 3 marcas. Mas não existem só 3 parafusadeiras de 3 marcas, existem vários modelos de parafusadeira. Mas eu tive um desejo, que era parafusadeira, isso é real. Usei a internet para pesquisar parafusadeira, avaliação, preço, tudo que todo mundo faz. E aí o computador tem uma inteligência artificial que me manda essas informações que eu procurei. Só que o meu mundo estava limitado ao que quis. É uma metáfora que eu estou fazendo. Uma comparação. Eu só estou recebendo 3 tipos de parafusadeira. Até hoje. Mas não existem 3 tipos. Mas eu procurei 3 tipos de parafusadeira. Se o Cássio amanhã vai e procura outros tipos de parafusadeira, ele vai achar que no mundo só existem outros 3 tipos de parafusadeira. Ou seja, a inteligência artificial da tecnologia te dá aquilo que você procura. A literatura não dá o que você procura. A literatura não dá o que a gente quer. Por isso que a literatura incomoda. A pessoa pode ler um livro meu e falar, não, eu acho que o futuro não vai ser assim, o futuro vai ser um caos. Tudo bem. Você não precisa concordar comigo, nem eu sei se o futuro vai ser sustentável. Eu tenho uma projeção, uma expectativa de que seja melhor. Mas a literatura não é real, gente. É história de faz de conta. Dá para compreender isso com a literatura, que a história literária, que o enredo inventado, que a ficção, que o faz de conta, que o era uma vez, faça a gente refletir as nossas ações. Sem aquela coisa infantil
é certo, é errado, pode, não pode. Isso é muito pouco, gente. O outro livro do qual nós vamos conversar hoje, Suave Aroma dos Campos de Lavanda. Esse livro conta a história de duas garotas, a Joyce e a Emily. As duas estão no ensino médio, no último ano do ensino médio. O livro começa no primeiro dia de aula do último ano do ensino médio, na qual Joyce e o seu amigo Zé Renato, seu único amigo, os dois são os únicos amigos, que são os dois mais esquecidos da turma, estão com medo de entrar na escola porque no final do ano anterior, no final do ensino, do segundo ano do ensino médio, a tal da Emily começou a fazer um bullying, uma violência muito grande com a Joyce, dizendo que ela era muito baixinha, dizendo que ela era baixinha, que ela não queria crescer, e fazendo umas brincadeiras, claro, entre aspas, extremamente pesadas. E a Emily era amiga do Seba, o cara que sabe tudo. Então, esses dois jovens estão com medo de entrar na escola. Só que qual é a situação da Joyce? Ela acabou de perder os pais num acidente de carro. E ela se descobriu com a doença celíaca, aquela pessoa que não pode comer a proteína glúten, que está presente no trigo e em outros cereais também. Ou seja, a vida dela é uma limitação do começo ao fim. Ela não pode comer pizza, ela não pode comer macarrão, perdeu os pais, está toda mexida com isso, e ainda tem que enfrentar essa situação do bullying. Aí as pessoas falam para mim, mas isso não é muita coisa pesada para a menina? Eu falo, gente, no livro inteiro acontecem coisas que ela não esperou. Ela vai descobrir que ela tem uma relação muito íntima com a Emily, que ela não sabia até então. E olha que coisa doida. Ou seja, na vida, a vida acontece do jeito que a gente quer? Nunca. Nunca, gente. Você pode querer um mundo colorido que você imaginou, não vai acontecer. Não. Se você é filho, se você é pai, se você é filho, se você é esposa, se você é aluno, se você é professor, nunca é do jeito que a gente quer. Então, a grande lição da vida, qual que é? Se adapte, acredite naquilo que você está falando, mas faça a tua própria história. E o que faz a gente fazer a nossa própria história com maturidade? É ter mais elasticidade emocional e não agir como uma criança. Meu filho de 4 anos fala, quando ele me mostra o desenho, pai, esse é malvado, esse é bonzinho. Uma criança de 4 anos entende que existe o malvado e existe o bonzinho. O bondoso, ele fala, é muito engraçado, o bondoso e o malvado. Mas na vida adulta não é assim, pessoal, nem na infantil. A gente precisa lidar com o que é diferente. A gente precisa lidar com aquilo que a gente não concorda. A gente precisa lidar com o fato de que existem mais do que 3 parafusadeiras no mundo. Não só 3, como eu estou recebendo. Então, essa é a grande magia da literatura. Quando a gente lê livro, a gente vive as experiências dos personagens. Ora, eu escrevi aqui uma protagonista, de 17 anos. Eu não sou mulher. Eu não vivi na periferia, como ela. Eu não tive parentes com sítio no interior, como ela, onde criam lavanda. A família dela tem um sítio que produz lavanda e faz os óleos e tal. Eu não vivi isso, mas eu, quando escrevo, eu vejo o mundo pelos olhos dessa garota de 17 anos, que sofre bullying, que perde os pais, que é intolerante ao glúten, embora eu não seja intolerante ao glúten, mas eu sou vegano, a minha opção alimentar é essa. Eu também não como tudo o que está disponível. Eu sei o que é ter uma intolerância, uma restrição alimentar. Não, no caso, por problema de saúde, por opção. Mas eu sei o que é. Ou seja, eu me coloco como escritor com essa elasticidade emocional. Eu passo a ter novos olhares. Isso a literatura proporciona para a gente. E sem julgar se é certo ou errado. Essa é a mágica. Então, que a gente possa ler cada vez mais histórias, poemas, livros, viver a literatura, porque você passa a sair desse universo limitado. E aí eu cito o nosso grande amigo Machado de Assis, grande escritor. Quem ainda não conhece, um dia vai ler. Poeta, dramaturgo, contista, romancista, gênio, mulato, filho de uma lavadeira, há mais de 100 anos, numa época onde ser mulato no Brasil era sinônimo de exclusão social. E o nosso amigo Machado de Assis, carioca,
genial, falava o seguinte há mais de 100 anos, na fala de um personagem do livro Ressurreição. Para conhecer uma mulher, não basta vê-la, é necessário ouvi-la, porém às vezes basta ouvi-la para nunca mais querer conhecê-la. No caso, ele estava falando de uma mulher, mas isso se refere a qualquer pessoa. Se você não tem o que dizer, se você está vendo 3 tipos de furadeira na tua vida, está muito limitado. O livro te tira do lugar comum. O livro é uma mágica. Ele faz como um mágico. Ele te revela a mágica e ainda revela o truque. Só que talvez não seja tão fácil. Então, a gente precisa entender que a nossa maturidade emocional vem de vários caminhos. Uma delas é a leitura. Você passa a ter novas experiências. Então, um repertório cultural muito melhor. A gente não lê para saber regra gramatical. A gente não lê para saber se o porquê é escrito junto ou separado. Não. Isso aí tem aula de gramática. Isso aí você vai aprender naturalmente lendo, né? Mas o momento seu da leitura é o momento que você está em contato com as suas emoções. E o quanto é difícil hoje a gente ficar em contato com as nossas emoções, pessoal. Se eu estou tendo uma briga com o Cássio, eu briguei com ele. Eu falei, eu quero chimarrão na cuia dourada. Ele fala, eu quero chimarrão na cuia prateada. E a gente briga. E aí eu falo mal dele. Ele fala mal de mim. Eu estou bravo com o Cássio. Eu briguei. Eu falei, eu não quero. Ele falou, eu não quero. Nunca mais quero ver você. Nunca mais quero ver você. Eu briguei. Ou seja, eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo injustiça. Eu estou sentindo desconforto. Eu estou sentindo ódio. Se nessa hora eu pego o meu telefone e vou ver o Instagram da vizinha, gente, tudo que eu estava sentindo vem para a cabeça. Eu estava sentindo aqui, ó, um vulcão de coisa. Aí eu pego meu celular e vou ver o Instagram da vizinha. Tudo disso aqui some, eu congelo. Ou seja, eu não sinto mais nada. É isso que a gente quer? Ser pessoas insensíveis? Porque se eu ficar com esse desconforto, eu vou caminhar meia hora, aí eu vou falar, poxa, mas talvez o Cássio, né, o que custa? A gente toma um pouquinho de chimarrão com a cuia prateada, depois toma com a cuia dourada. Eu vou dar um tempo, esse tempo pode demorar meia hora, um dia, 2 dias, 10 dias, um mês, não tem problema. Tome o tempo que for necessário, mas fique com a sensação. E um grande para a gente ficar com a sensação é lendo. A gente não concordar. Não leia o que você concorda. Leia o diferente. Essa é a grande magia. E aí, antes de passar para ouvir as perguntas, eu vou querer ouvir o Cássio aí, se alguém tem alguma pergunta. Eu só quero falar do processo de escrita em si. Quando eu tenho ideia para escrever qualquer livro, eu já escrevi mais de 35, seja para criança ou para jovem. No momento em que eu boto no meu caderninho aqui inicial, ou eu pego e tenho no meu computador para fazer a minha história, eu não estou. Eu sinto aquele momento que vem vindo. Eu não estou preocupado se o texto é separado. Eu não estou preocupado. A autorresponsabilidade com a nota, assim, um assado. Atividade fluir. Depois eu vou revisar. Depois eu vou ler novamente. Depois eu vou reler. Eu vou ler mais uma vez. Aí acontece isso aqui, ó. É um exemplo. O texto não fica pronto de uma hora para outra. Aqui vocês estão vendo textos que eu revisei em vermelho, em verde, em lápis, em azul, porque é a partir daí que a história vai se formando. Lembra? Estava lá no parque, tive a ideia para escrever o livro. A primeira vez que eu sentei no meu computador para fazer o retiro, talvez tenha aqui 20 ou 30% do original. Primeira vez que eu sentei para fazer o Suave Aroma dos Campos de Lavanda, talvez tenha aqui 20 ou 30% do original. O resto é prática, é reescrita e a gente escreve de novo e vai dando forma a essa vida. E eu espero que vocês, leitores de Passo Fundo, possam ler. Leiam vários livros. Poesia, prosa, quadrinhos, gibi, leiam tudo. Mas né, o tempo é igual para todo mundo. Então, se você não tem tempo de ler, você está usando o teu tempo com alguma outra coisa.
E eu garanto que talvez você tenha pelo menos 1 ou 2 horas sobrando aí de internet a menos. Então deixa de ver um pouquinho a salada da vizinha e vai ver o que está acontecendo com você. Olha o convite que a literatura faz para a gente, é maravilhoso. E aí agora, Cássio, se você tiver alguma pergunta, você mesmo ou algum ouvinte aí que está nos ouvindo, eu gostaria de saber se isso tem. Você me fala aí, meu amigo? Olá, meu amigo, tudo bom, César? Que maravilha te ouvir. É sempre muito bom. A gente sempre aprende contigo. Ficamos muito felizes em tê-lo conosco aqui na feira, lembrando que o César estará conosco não só agora pela manhã, mas também à tarde, às 14 horas, uma fala super especial e muito divertida para as nossas crianças. Sim, hoje pela manhã ele traz esse vasto conhecimento sobre escrita criativa para os jovens e para os escritores da nossa cidade. Tivemos alguns aqui conosco ontem. E ele também vem à tarde, aí sim para divertir, encantar, contar histórias, fazer rimas com as crianças, para vocês verem a vastidão e a quantidade de atividades incríveis. Essas são só 2 de tantas que o César faz e desenvolve pelo Brasil inteiro, né? Já tivemos a oportunidade de tê-lo bem de pertinho e agora, né, dadas as devidas circunstâncias, temos ele no formato online mais uma vez, então ficamos muito felizes com a sua presença. Aqui estão perguntando qual foi o autor que mais marcou a sua leitura na infância. Quem perguntou, Cássio? No WhatsApp, César, eu recebo e só consigo ver o número, porque a gente não tem salvo o nome da pessoa. Tá. Deixa eu falar, Cássio, antes de responder, eu posso fazer poesia aqui também, no final, antes de Pode fazer o que você quiser, meu amigo. Tudo que você faz é maravilhoso. Porque eu acho que a poesia, essa de improviso, ela também traz uma coisa que é essa espontaneidade muito, muito latente, né? Como eu falei muito da escrita, do trabalho, eu acho legal ver que são processos. Também tem esse processo que é essa avalanche. Na infância, eu não me lembro de nenhum autor que tenha me marcado. Eu adoraria ter uma história muito bonita para contar para vocês, né? Eu fiquei na biblioteca do meu tio, não sei quem contava história para mim, não. Honestamente, não. O que eu me lembro da literatura aos 12 anos, ou seja, eu já era adolescente, eu lia histórias quando eu virei leitor. Por quê? Porque eu ia à banca de jornal e comprava aqueles livrinhos de Velho Oeste, narrativas de Velho Oeste. Ou seja, por que eu digo que eu virei leitor? Claro que com 7, com 8, com 9, com 10 eu lia, mas eu lia o que a escola indicava. Se você só lê o que a escola indica, você está começando a virar um leitor. Você vai virar um leitor de verdade quando você lê por prazer. Isso acontece no adulto também. Se o adulto só lê livro científico de como conquistar não sei o que em 3 passos, como ser assim sem ser assado, ou seja, livros que te dão alguma utilidade, você não é um leitor. Está cumprindo um estudo que tem o seu valor, né? Mas o leitor é quando ele lê por prazer, por aquilo que ele gosta. Então ninguém manda. Eu, com 12 anos, ia à banca de jornal, comprava os livrinhos de Velho Oeste e lia, e comprava de novo, e trocava. Eu trocava com a avó de um amigo meu, era muito legal, ela tinha vários, aí eu levava um, pegava os dela, ela me emprestava. E aí eu virei leitor, só aos 12 anos. Na infância eu não me lembro. Maravilha, meu amigo. Ei, me ouve aí. Maravilha, meu amigo. Show de bola. Rodrigo Marques está perguntando aqui qual foi o momento em que você descobriu que era escritor. Muito bem, Rodrigo Marques. Foi quando eu comecei a estudar dramaturgia. Eu, com 19 anos, 19 para 20, eu entrei no seminário de dramaturgia. E lá fiquei por 5 anos. E dramaturgia, para quem não sabe, é a técnica da escrita teatral. Por isso que vários livros meus eu tenho a história em prosa, a história escrita em prosa ou em verso, e depois eu tenho a parte teatral. Isso eu faço em alguns livros meus, porque eu aprendi muito com o que a gente chama de carpintaria teatral. Foi aí, escrevendo teatro, que eu vi que eu poderia criar as minhas próprias histórias, e logo depois o contato com a poesia também. Os meus livros de narrativas, os juvenis, ou os infantis, ou os infantos juvenis que têm histórias, são muito teatrais. Porque eu penso em protagonista, eu penso em agonista, eu penso em clímax, eu penso nessa estrutura dramática. Maravilha, perfeito, meu amigo, show de bola.
A Luciana Batiste, depois me mandou um áudio dizendo se está certa a pronúncia. Luciana Batiste está perguntando aqui se você está aprontando alguma nessa quarentena. Acho que ela fala da escrita, né? Escrevendo, né? Então, Luciana, essa quarentena foi muito difícil. No começo, principalmente, foi uma loucura, porque o escritor, hoje em dia, pelo que eu vejo dos meus colegas e a minha própria experiência, a gente não fica só escrevendo. Essa ideia de que o escritor só escreve, eu acho até uma ingenuidade hoje em dia. Porque todos os colegas fazem palestras, fazem eventos, fazem formações, dão curso, contam histórias, alguns com mais habilidade para criança, outros com mais habilidade para jovem, outro não necessariamente faz um espetáculo, mas fala muito bem sobre aquilo que fez. Então, o escritor hoje, ele é ou um palestrante, ou um educador também. Eu não sei se tem, talvez tenham poucos, né? Mas a maioria dos escritores, nós aprendemos, se a gente não sabe, a contar histórias para a infância. Porque é isso, um escritor infantil, ele vai conversar com as crianças, naturalmente. Então, uma maneira de você se comunicar com a criança é contando história. Um professor de livro infantil ou juvenil, em algum momento, vai conversar com jovens ou professores. Então, ele vai ter que dar uma palestra. E aí, Luciana, eu estou dizendo isso porque, né? Eu estou dando uma volta, mas eu vou te responder. Eu tinha vários encontros marcados no começo do ano. Todos foram cancelados. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Porque parecia que a gente ia entrar num caos meteórico e tudo ia virar uma grande série de ficção científica onde o mundo ia acabar. Então, eu demorei para me encaixar. E quando eu estou muito confuso emocionalmente, eu não consigo escrever. Então, eu aproveitei esse período da pandemia para revisar alguns livros que eu tinha revisado, que eu já tinha feito, finalizar alguns que eu já tinha começado e montar meus cursos online, o que me deixou muito feliz, porque eu já não dava curso há muitos anos e voltei a fazer os meus cursos agora no formato online. Então, o que eu aprontei na quarentena, basicamente foi pôr em ordem esse material e montar os meus cursos online. Escrever mesmo, não escrevi. Maravilha, maravilha, César. E só uma coisinha, Cássio, que é Diga, legal eu falar. Eu sou palestrante há mais de 20 anos. E ano passado, antes da pandemia, claro, eu fui fazer um curso de palestrante. Porque eu quis aperfeiçoar a minha palestra. Eu quero aperfeiçoar a minha palestra. Eu quero que eu me comunique melhor com a minha audiência, seja ela online, sejam crianças, jovens ou adultos. Por que eu falo isso? Porque se você quer escrever e não sabe contar história, vai fazer um curso de contação de história. Se você quer escrever e não se sente confortável ao expor as suas ideias, vai fazer um curso para dar palestras, vai fazer um curso de teatro. A gente pode aprender tudo, gente. Basta a gente ter boa vontade. Então, não caia no engano, não, eu só escrevo e eu vou esperar que os outros falem por mim. Eu sinto muito, o mundo hoje mudou. É o que eu acho, né, cara? Maravilha, meu amigo. Nós temos aqui o Edgar te mandando um abraço, a Magda Cavalheiro, que é da cultura aqui da nossa cidade, dizendo quanto aprendizado, gratidão, César. A Lindiara Paz, que é uma artista das artes visuais, dizendo que amou. A Carol, nossa amiga, colega de feira lá da Delta Livraria, dizendo que está com saudades de ti, que você é um autor incrível. E a Zirlei Bueno pergunta aqui, César, sou apaixonada pela literatura infantil e sempre surgem personagens muito interessantes, né, na sua literatura. Como que você faz para criar esses personagens? É por intuição? É inspiração em algo do cotidiano? Olha, eu diria em geral, sabe, Zirlei? Tanto faz um livro infantil ou um juvenil, ele tem mais ou menos a mesma ideia. No começo, eu sou totalmente intuitivo. Eu acredito no que eu sonho, eu acredito no que eu intuo, no que eu penso. O maior exemplo é o retiro, um cochilo, sabe? Um cochilo, estava cochilando, de férias, eu não estava pensando no livro. Então, eu acredito nessas coisas. Às vezes, gente, eu estava escrevendo Suave Aroma dos Campos de Lavanda, agora que eu lembrei. Quantas e quantas vezes, no Suave Aroma dos Campos de Lavanda, a história travava, e eu ia para minha cama, às 3 da tarde, eu ia para minha cama, fechava o olho, e entrava naquele estado de relaxamento.
pensando naquilo, claro. Quando eu acordava, eu falava, tá aí. Quantas e quantas vezes uma história trava e eu saio, eu moro numa casa que tem quintal de grama, eu saio pisando na grama, descalço, claro, para me ajudar a pensar. Então, assim, o primeiro impulso, ele é intuitivo. Mas aí depois tem isso aqui, ó. Aí vamos ver a coerência disso tudo, né? Se tá uma história factível, se funciona, se não funciona, se tem força dramática, se não tem, se tem coerência. Por exemplo, Suave Aroma dos Campos de Lavanda. A menina, a mãe da Emily, aquela que fazia bullying com a Joyce, eu fiz ela muito séria do começo ao fim. Só que lá no último capítulo, elas se aproximam e ela vai dar um chocolate para Joyce. E aí, nesse momento em que estão as três moças, a Joyce começa a chorar e a falar de tudo que ela está vivendo, de tudo que ela está sentindo, aquele momento super dramático. E aí, essa mãe dela, Carmen, começa a comer os próprios chocolates que ela ia dar para a menina. Aí eu falei, gente, isso é engraçadíssimo. Elas estão falando de uma coisa super densa, um fato da vida dela, de uma doença, de uma relação familiar que elas vão ter. Sabe, o livro já está depois daquela coisa que pegou fogo e a menina começa a chorar e a outra, para acalmar os panos, porque as duas brigam entre si, vai dar chocolate e ela própria come. Aí eu falei, essa personagem é cômica. Ela é cômica. Ela é aquela que fala bobagem e fala, ai, mas eu não fiz nada, eu só te liguei 3 da manhã, sabe? Aquela desse tipo de gente. Aí o que eu fiz? Eu reescrevi o livro, colocando a Carmen como esse personagem cômico num livro dramático. Porque esse livro é muito dramático, é um livro que envolve muitos sentimentos profundos. Mas ela ficou o ponto. Então, o personagem surge assim, espontaneamente, às vezes uma fala, um diálogo, dá o tom do personagem. E aí você vai descobrir a afinação dele no processo de... Pelo menos acontece comigo. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado demais. Incrível. E agora, para a gente encerrar, né, uma última questão. E essa pergunta é uma pergunta minha. Eu sei que você ama escrever, ama o que faz e acredita muito nas suas intuições, naquele primeiro fluxo que vem, né, como você já nos falou tantas vezes. Mas eu queria saber da outra parte agora. Qual o seu livro que você acredita que você teve que gastar mais tempo, digamos assim, em pesquisa, indo atrás de informações para completar a sua obra? Eu tenho muito bem perguntado, Cássio, eu tenho uma coisa também que eu uso livros não só literários. Eu tenho a coleção da Editora Moderna, por exemplo, que fala sobre... Aqui é um livro da coleção, uma coleção que chama Saber em Cordel. Eu gosto muito dessa forma fixa de poesia brasileira, chamada literatura de cordel, onde eu tenho livros, aí fala de aquecimento global, de culinária. Por exemplo, esse aqui fala da África, né, da afro-brasilidade, Cordel África. Eu mostro a influência dos povos africanos na cultura brasileira. Então, esses livros eu tenho os poemas e as informações. Esse tipo de livro, eu já tenho uns 8 ou 9 dele, ou o Almanaque da Paz também, que são livros que eu misturo poesia, história com informações. Esses livros demandam muito mais tempo de pesquisa. O Almanaque da Paz é um deles, o Aquecimento Global Não Dá Rima com Legal é outros. Eu gosto muito dessa parte de pesquisa. Mas, mesmo sendo livros de pesquisa, e beiram até não tão assim como 100% literatura, né? Porque eu tenho um poema, que é super literário, mas também tem uma informação. Eu uso o mesmo princípio. Deixo fluir e depois eu pego. E para pesquisar, eu uso, evidentemente, a internet e uso livros. E eu não acredito no primeiro site. Eu pesquiso muita coisa em inglês também, porque eu acho que a gente tem que buscar outras fontes. E acredite, pessoal, nem tudo que está na internet é verdade. Eu posso chegar agora no meu Facebook e falar que a roupa do Cássio era, sei lá, cor-de-rosa, que o chapéu dele era cor-de-rosa. O chapéu do Cássio não é cor-de-rosa. Mas eu posso falar, acabei de conversar com o pessoal de Passo Fundo e a roupa do Cássio era cor-de-rosa. Posso fazer o que eu quiser. Um livro, se vocês olharem um livro aqui, ó, tem uma ficha catalográfica.
passa por revisor, por editor, por pedagógico, por muita gente, para que a gente tenha o melhor material para vocês, né? Então, esses livros de pesquisa que demandam mais tempo. Maravilha, meu amigo. Eu estou aqui rememorando, lembrando das suas obras e gostaria de deixar registrado aqui para as pros que é muito bom de trabalhar os livros do César em sala de aula, porque, claro, que não é uma obrigação da literatura, mas ele consegue em várias obras, além da literatura, trazer conhecimento. Eu lembro aqui de Rimas Animais, dos Locoliques, o Abecedário de Aromas, o próprio Almanaque da Paz, enfim. Eu lembro que nos Rimas Animais eu fiquei tão feliz quando abri e vi que, além das lindas poesias, tinham curiosidades sobre o mundo da nossa fauna. Então, eu achei incrível. Então, é um rico material, a obra do César é um rico material para se trabalhar em sala de aula. Meu amigo, eu só tenho te agradecer por essa fala incrível, por responder as perguntas do pessoal e a minha. E à tarde a gente vai se encontrar mais uma vez para falar com as crianças. Então, fico muito... Posso fazer meus poemas finais? Tem claro, claro, temos sim. Bah, eu vou usar a minha viola, que é a viola repentista, na qual eu anotei alguns nomes aqui das pessoas que perguntaram, e eu vou fazer alguns poemas de improviso. O improviso, ele representa aquilo que eu acredito dessa espontaneidade primeira. Embora exista uma técnica para fazer o improviso, né, o segundo verso rima com o quarto e o sexto, tem uma métrica, mas é totalmente improvisado. Então é nisso que eu acredito. Essa espontaneidade, esse improviso, esse acreditar na intuição, mas depois senta o bumbum na cadeira e lapida, para você não se frustrar. E olha, que alegria. Obrigado, Cássio. Obrigado ao pessoal aí do Sesc, mais uma vez, de Passo Fundo. Não vejo a hora de voltar aí para tomar chimarrão. O Cássio de manhã estava tomando café. Eu falei, Cássio, não faz isso, Cássio. Tem que tomar chimarrão. Se eu termino a brincadeira para o Cássio, meu amigo, ele é especial do livro, faz seu abrigo. Também mando o meu abraço para o querido Rodrigo. Se tem o Rodrigo Marques, uma figura bacana, amigo do Edgar e ao poeta Jairmana, vou mandar o meu abraço para a querida Luciana. Luciana é Batiste, sobrenome que perdura, e eu mando a minha rima com minha literatura, mando rimas para a Magda que trabalha na cultura. Outra moça de arte pura que aqui é bem capaz, dá 1000 passos para frente e não dá nenhum para trás, mando um abraço para a artista que é a Lidiara Paz. Essa moça sabe mais, tem o brilho do arrebol, no universo literário lá na Delta é o farol, também tô com as saudades dessa querida Carol. Findo aqui a minha rima para o verso sem alarde, agradeço a Zirlei que com personagem arde. Findo a rima nessa hora, eu retorno sem demora, volto às 2 da tarde. Valeu, gente. Um beijão. Obrigado, Cássio. Obrigado, Edgar. Obrigado, amigo. Olha só que genial, gente. O César foi anotando os nomes ali e lembrando e rimando na hora. Esse cara é incrível, é incrível, incrível. Só anotei os nomes. Só anotou os nomes e foi criando ali. Incrível, incrível, meu amigo. Parabéns por esse talento lindo e por abrilhantar e alegrar a nossa manhã. Nos vemos às 2 da tarde. Muito obrigado. Valeu, gente. Um beijão. Obrigado, Cássio, de coração. Valeu mesmo, hein? E hoje, então, às 2 da tarde, novamente César Obeide conosco, falando e encantando as crianças. Eu tenho certeza que ele vai trazer mais rimas para a gente à tarde, então fica aí. Se você não teve uma rima com seu nome, vai lá comentar na atividade das 2, que o César vai preparar algo muito bacana para nós. E a gente, além do César, hoje, às 2, teremos às 15 horas, às 3 da tarde,
um dos grandes contadores de história da nossa cidade, o Gabriel Cavalheiro Tonin, o Gabito Pirulito, lá da Casa Drum. Ele que foi o idealizador do primeiro festival, né? Ele que inventou o festival de contação de histórias de Passo Fundo. Olha que presente tê-lo conosco aqui às 3 da tarde, contando histórias. O Mundo Encantado de Tia Zefinha. Vai ser demais. E às 5 da tarde, às 17 horas, um momento com um Instituto Histórico aqui de Passo Fundo. Então a gente vai ter logo depois do Gabriel um momento com o Instituto Histórico, tão importante aqui na nossa cidade. À noite teremos o Alberto Almeida, para o pessoal da literatura espírita, um momento de falarmos sobre Descubra Sua Criança em Interior. Olha só que momento bonito, momento de reflexão. E depois do Alberto Almeida, um papo com o Peninha, o Eduardo Bueno. Vamos falar muito sobre história do Brasil, sobre crônicas. Ele que é um grande escritor e um grande pesquisador da história do nosso país. Então, fique com a gente. A partir da 1 da tarde, você pode adquirir as suas obras para toda a família, lá na Praça Marechal Floriano, da 1 da tarde até às 7 da noite. As livrarias associadas Delta, Leax, Outras Páginas e Sebo Café esperam você para adquirir obras no estilo Pegue Leve e também Drive-Thru, com toda a segurança, seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde. Nos vemos, nossa próxima atividade às 2 da tarde, então espero que você esteja conectado aqui conosco, compartilhando, curtindo, comentando, partilhando com os seus amigos. Então, eu espero que você nos ajude aí. Curta a página Feira do Livro de Passo Fundo e siga o @Feira do Livro PF. Contamos com você. Lembrando que a escola que mais participar vai ganhar um presente surpresa, que será anunciado domingo, no final da nossa última atividade, depois do mágico Érico Chartiot. Então, fica conectado com a gente. Nos vemos às 14 horas, às 2 da tarde. Até lá, um abraço.